A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Feliz por estar aqui, mais feliz ainda, não é? Por rever alguns irmãos que a gente tem um carinho, né? Temos carinho por todos, alguns a gente já conhece há mais tempo, mas mais feliz por entrar numa igreja que eu sinto avivada, não é? Isso me deixou bastante feliz aqui entre vós. Que Deus nos abençoe e que continue, né? Mediante esses louvores que foram cantados, a orquestra tocando, a gente sente uma alegria ao coração em chamas, né, pastor Bruno? Glória a Deus. Então, isso nos deixa bastante contentes. Também pelo fato do pastor Bruno já convidar vocês para estar em Barueri. Ele vai marcar a data. Falou que, se possível, vai fazer uma van. É isso que eu ouvi? Aí, se possível, a gente faz um almoço para todos vocês lá também. Glória foi fraca, hein, Bruno? Glória a Deus. Acho que a irmã Filha não precisa tão bem assim. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Agora sim. Louvado seja Deus. Irmãos, o pastor Danilo também está aqui conosco. O pastor Danilo quer vir falar alguma coisa aqui também. É uma alegria, né, tê-lo aqui conosco. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos abrir as vossas Bíblias. Quem tiver Bíblia, eu peço perdão que eu esqueci a minha Bíblia, tudo na igreja, hoje pela manhã. Vamos abrir em Romanos, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Essa versão aqui, que nós vamos ler, é em AA. Que maravilha, glória a Deus. Eu gosto muito dessa versão, a que nós usamos lá em Barueri. Romanos 4, a partir do versículo 13. Vamos também adentrar alguns versículos, né, no capítulo 5. Vamos começar pelo capítulo 4, a partir do versículo 13. Mas depois vamos ler alguns versículos, no capítulo 5. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim,
Também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a qual recebemos agora a reconciliação. Senhor, nosso Deus, nós estamos na Tua presença e fizemos a leitura destes versículos que compõem a Tua palavra. Nós confessamos diante de Ti a nossa incapacidade, a nossa total necessidade do Teu operar, do Teu Espírito Santo sobre nós, dar direção, nos ajudar, dar inspiração, nos apoiar, nos suportar. Senhor, nós precisamos e Te glorificamos, Senhor, porque precisamos de Ti e do Teu Espírito Santo trabalhando em nós, para que a Tua glória apareça na vida da igreja, através da obediência, pela fé, da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus, bendito e eterno. Amém. Irmãos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Provavelmente, segundo os estudiosos, Paulo estava em Corinto, na sua terceira viagem missionária, e de lá ele escreveu esta carta aos Romanos, uma igreja que não fora plantada pelo apóstolo Paulo, um plantador de igreja, um evangelista, um discipulador, irmãos, um homem que empenhou a sua vida para o propósito da fé
em Jesus Cristo, para o propósito da graça. Empenhou a sua vida de tal forma que foi e é uma das principais vozes do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo imaginava implementar outras missões. Roma era altamente estratégica para ele, e ele ambicionava, já no início dessa carta, ele ambicionava, ele dizia à igreja: queria muito já ter estado convosco. Por inúmeras vezes desejei ir, mas fui impedido. Ou seja, não havia chegado o momento de ele estar ali junto àqueles irmãos, compartilhando a comunhão em Cristo com aqueles irmãos fisicamente, como estamos aqui reunidos hoje. E Paulo, muito provavelmente, estava ali preocupado com a igreja em Roma, constituída na sua grande maior parte, muito provavelmente, por judeus, mas também por gentios. Provavelmente havia por parte dos gentios talvez a exposição de uma glória maior, a exposição por se considerar um povo escolhido, separado por Deus. E muito provavelmente um desprezo, ou até mesmo a vontade de colocar seus costumes, sua condição de judeu, também daqueles que o Senhor vinha chamando dentre os gentios. Então, Paulo começa escrevendo essa carta, colocando a glória da graça do Filho de Deus acima de todas as coisas, colocando a centralidade de Cristo, não do judeu, nem mesmo de Abraão, mas a centralidade de Cristo. E começa demonstrando, no início desta carta, começa demonstrando como a humanidade, ela foi se perdendo, e ela foi se distanciando do Deus verdadeiro. Começa colocando a queda da moralidade, a moralidade de Deus, e ensinando a igreja: olha, mesmo antes da lei, a própria criação de Deus, a própria formação daquilo que Deus formou, a ordem das coisas no mundo, elas declaram a glória de Deus, e vocês não, e a humanidade não enxergou, e muitos não enxergam isso. Então, mediante a isso, vocês são indesculpáveis. A humanidade é indesculpável. Na sequência da sua exortação, ele coloca também a condição do judeu, que foi um povo que o Senhor, através de Abraão, um povo que o Senhor
formou do nada. Ele formou este povo para si, através de Abraão. Irmãos, e desde o início foi pela fé. Desde o início foi pela obediência da fé. Glória ao nome santo do Senhor. E através de Abraão, pela promessa que o Senhor lhe fez, o Senhor tirou Abraão do meio da sua parentela. E Abraão creu na voz de Deus. E o Senhor convidou Abraão para um relacionamento de um verdadeiro Deus com um verdadeiro crente. E Abraão aceitou. E aceitando Abraão, o Senhor fez promessas na sua vida. E ali se estabeleceu uma aliança. A primeira aliança. E o Senhor prometeu a Abraão: eu vou fazer a partir de você, eu vou fazer florescer na terra uma grande nação, não uma grande nação, não, inúmeras nações, e tu será bendito para com todas as nações. Tu serás patriarca, tu serás o pai, porque creu, porque foi o primeiro, porque a partir da sua descendência, porque a partir da sua geração, mas muitas nações seriam alcançadas. Ou seja, havia uma missão implícita, havia ali uma responsabilidade colocada. Talvez Abraão não entendesse a plenitude tamanha do seu chamado, crendo pela fé, não, como vemos, não observando em si a sua idade avançada e nem o útero da sua esposa, que já era estéril. Já não havia, humanamente falando, possibilidade para se formar um feto naquele ventre. Não havia possibilidade. Mas o Deus criador e formador é o Deus, e por isso a fé em Deus, ela é desafiadora. O Deus formador dos céus e da terra é o Deus que pode dar luz onde não existe luz. É o que pode formar, como Ele formou tudo onde não existia nada. É o Deus do milagre, é o Deus do impossível. E para o homem basta simplesmente a obediência pela fé. A obediência pela fé. E Abraão, crendo, ele obedeceu pela fé. E obedecendo pela fé, a sua obediência pela fé foi imputada como justiça. Justiça da parte de Deus, porque encontrou alguém, e ele encontrou alguém que cria na sua promessa. Então Deus, abençoando Abraão o justificou. O justificou. Como devemos entender justificação? Como se o Senhor a todo momento, porque a promessa de Deus que justificava, que justificou Abraão, como o Senhor dizendo ali, ele está certo, ele está certo.
Então a sua descendência deveria seguir o exemplo do pai Abraão, mas ela não seguiu. Então Paulo, nos primeiros capítulos, na primeira escrita, desta carta, demonstrou aos judeus que eles também foram reprovados, porque na missão de Abraão ser uma bênção, a sua descendência ser uma bênção para muitas nações, nessa missão, Israel deveria, o povo hebreu, o povo judeu, no caso, deveria testificar de uma forma maravilhosa a grandeza de Deus, para que as outras nações desejassem esse mesmo Deus. Mas o que Israel fez? Tornou-se exclusivista. O que o judeu fez? Tornou-se como detentor da glória exclusiva de Deus para si. E não foi isso, nunca foi isso que Deus propôs. As Escrituras nos ensina. Nunca foi isso que Deus propôs. O Senhor sempre propôs ter como pai uma grande família, todos os seus filhos na face da terra. Receberam a lei e deixaram de andar pela fé, andando pelas obras da lei. Estou chegando a esse ponto. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei. Não veio. E sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se e cancela a promessa. Paulo ainda escreveu dizendo para o judeu: do que vocês têm de se gloriar? Do que vocês têm de se gloriar? Abraão não recebeu a graça por conta da sua obra, das obras que ele fez, das obras da lei. Ele recebeu a graça por conta da fé que ele teve, e a fé o justificou. Pela fé ele foi justificado. Do que vocês têm? Se ele tivesse recebido a pensão, a promessa, por conta das obras, então ele próprio poderia se exaltar. Mas não foi assim. Ele recebeu através da fé. Glória a Deus. Então a exposição de Paulo para aquela igreja era como uma exposição de um pai para com a sua família, demonstrando que não existe grandeza, não existe maior, não existe melhor. A centralidade da graça está em Jesus Cristo. Se nem Abraão poderia bater no peito, nem Abraão poderia justificar-se a si mesmo, nem Abraão poderia dizer: foi por mim, foi pela promessa que me fez, foi por isso, foi pela minha atitude, foi pela minha. Não foi simplesmente
recebeu a graça. Pela fé ele recebeu, sendo a obediência dessa aceitação, a manifestação da graça na sua vida. Então Paulo, colocando isso à igreja, irmãos, promessa e fé, essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, não segundo o homem, não segundo a genealogia, não segundo a sua classe, não segundo a sua descendência, mas segundo a graça, segundo Jesus Cristo. Ou seja, ninguém tem a condição de bater no peito, ninguém tem a condição de dizer eu sou melhor, ninguém pode dizer é por mim que você está aqui. Não, ninguém. Todos nós, toda a igreja na face da terra, agradecendo a Deus pela graça recebida, ela vai sempre dar graças, dizendo a Deus: graças te dou pela graça que me alcançou, imerecida a graça, favor imerecido, graças te dou, como na oração que foi feita hoje, na abertura deste culto. Nós não merecíamos o que existia em nós para merecer nada, mas o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos a vida debaixo da graça, apesar de não termos merecimento algum. Você está aqui porque você merece? Você está aqui porque você canta muito bonito? Maravilhosamente bem, vocês cantam por sinal. Mas esse canto, esse instrumento, esta voz, a pregação, a oração, a dedicação, ela serve para uma coisa: para que apareça a glória de Deus na igreja. Se houver outro propósito, se houver outra posição, outro posicionamento, ele está errado, ele está equivocado, ele não é plausível segundo o que nós aprendemos desta graça maravilhosa. Irmãos, a família é algo que Deus vela, é algo que Deus nos deu como um presente, uma instituição que foi dada por Deus. Os filhos, a continuidade, é algo que fortalece o cristão. O cristão, ele se posiciona como família. Mas alguém pode dizer: mas meu irmão, eu optei por não casar, eu optei por não ter esposa e filhos. Ou uma irmã dizer: eu optei por não ter esposo e filhos, então eu não tenho família. Não, você tem família. A família está aqui reunida. Esta é a tua família, é a família do nosso Deus, remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Todos têm família e devem ser acolhidos como família de Cristo, família de verdade, irmãos. Glória a Deus. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Perdão, irmãos. Não era aqui que eu queria já ler. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras
lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Desde o início foi pela fé. Até o final será pela fé. Desde o início da primeira aliança foi pela fé. Desde o início da nova aliança foi pela fé. Todas as vezes que os homens se perderam na fé, eles se distanciaram da graça, eles se distanciaram de Deus. Esta fé se chama obediência da fé. Para nós é só obedecer. O que eu tenho que obedecer? Eu tenho que obedecer, sim, às autoridades, eu tenho que obedecer meu patrão, eu tenho que obedecer todas as autoridades e eminências constituídas na face da terra, sim, a partir do momento que elas nos cobrarem, as autoridades nos cobrarem, aquilo que é condizente à palavra de Deus. Se um dia chegar um momento que a cobrança da autoridade, ela não é condizente com a palavra de Deus, e ela vai tentar nos direcionar para longe de Deus, então nós ficamos com a palavra de Deus. Então nós ficamos com obediência à palavra de Deus. Essa é a bússola, irmãos. A bússola é a palavra de Deus. A bússola é o que está aqui como herança, deixada para nós, para nos guiar, irmãos, dentro desse entendimento que é formado, para nos guiar em espírito e em verdade, para nos direcionar segundo o querer de Deus. Então nós temos esta bússola, nós temos a palavra de Deus, e nós, para sermos como a igreja, todo aquele que confessa que Jesus Cristo é Senhor, que o sangue derramado na cruz é o sangue que foi aspargido, glória a Deus, por amor, não é, das nossas almas, para nos resgatar e nos dar a paz com Deus. Todo este que confessar é justificado pela fé. A fé em Cristo Jesus. Agora sim, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora sim, o motivo para se gloriar. Agora o motivo para todos se gloriarem. Agora chegamos no ponto mais importante de entendermos o motivo que temos para nos gloriar. O motivo que você tem, meu irmão, para se gloriar. Que você tem, minha irmã, para se gloriar. Nós nos gloriamos, não é? Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O nosso olho, o nosso principal objetivo nessa terra terrena, passageira, dessa vida finita, essa vida finita,
essa vida que vivemos, finita, o nosso olho tem que estar na vida eterna, na glória eterna. E mediante a fé que gera em nós essa viva esperança, nós temos que, glória a Deus, enxergar aos pés da cruz de Cristo, enxergar a vida eterna. Esta é a fé, é a esperança que nós temos o direito de nos gloriarmos. Esse é o propósito. Cristo nos reconciliou com Deus. Esta é a maior vitória que alcançamos. Qual vitória pode ser maior que esta? Cristo nos reconciliou com Deus. Eu vou terminar, meu pastor. Cristo nos reconciliou com Deus. Esta é a maior vitória. Reconciliados com Deus. Agora temos paz com Deus. Paz com Deus é diferente de simplesmente eu falar paz de Deus sem ter paz com Deus. Paz com Deus. Quem tem paz com Deus? É aquele que tem uma conta bancária, aquela que tem uma conta bancária esplêndida, que tem muitos bens. Pode ter, não estou dizendo que não tem, mas esse é o motivo de ter paz com Deus? Não é. Quem perde a paz com Deus é aquele que está passando por enfermidades, aquela que está passando por dificuldades, aquele que está passando por momentos difíceis da sua vida, aquela que está passando por tribulações. Também não é. Também não é esse motivo, ou todos esses motivos, que para aquele que está olhando e está firmado verdadeiramente, como está escrito, firmes na fé, aquele que estiver firme na fé, aquela que estiver firme na fé, vai estar olhando para a vida eterna e entendendo que tudo nesta vida tem os seus momentos, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de saúde, momentos de enfermidade, talvez momentos de riqueza, momentos de pobreza. Não importa a condição material que estivermos passando, o que é material passará, mas o que é da graça jamais passará. Leva esta mensagem hoje, esta mensagem que, mesmo que em tribulação, a tribulação vai produzir perseverança. Só vence as dificuldades quem persevera. Está difícil? Está difícil. Eu não sei como fazer, eu não sei como resolver. Se fôssemos citar na palavra de Deus, quantos momentos, tantos homens e mulheres estiveram em situações difíceis que eles não sabiam o que fazer, mas mediante a fé e mediante a submissão, ou seja, a obediência a esta fé, operou o Senhor na vida de homens e mulheres. Esta esperança vai produzir a experiência, e a experiência que produz esta persistência, essa perseverança, ou seja, ela produz essa esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Já ouviram assim? Já vou encerrar, viu? Mais 2 minutos, pode marcar no relógio, 2 minutos. Já ouviram assim? Alguém dizer assim: Deus está na minha vida, porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Essa pessoa, ela não está firmada na verdadeira fé. Ela não está firmada. Ela não está voltada para a verdadeira esperança, que é esperar a glória eterna.
Essa pessoa está firmada em promessas momentâneas e passageiras dessa vida. Mas já viram pessoas dizer? Eu já vi uma pessoa ser literalmente cortada todo dia, cortada literalmente, por ter uma diabetes incontrolável e o seu corpo apodrecendo, e essa pessoa dizendo assim: podem cortar o meu corpo a cada dia, mas no meu espírito, na minha alma, ninguém toca. Posso sofrer um martírio a cada dia, mas eu creio na vida eterna. Glória a Deus. O que eu pude falar para aquele irmão, falei para ele: meu irmão, enquanto eu viver, enquanto eu tiver uma mente, glória a Deus, que me der suporte de lembrar do passado, você vai estar, glória a Deus, como um herói na minha vida, pela sua palavra, pelo seu ato, pela sua atitude, pela sua demonstração de fé. Ora, a enfermidade, ora o sofrimento, eles levam para o céu de modo nenhum, mas já existiram e existem e existirão verdadeiros heróis que mesmo na enfermidade, no sofrimento, mesmo na maior dificuldade, jamais desistirão da fé. A mensagem é esta, meus irmãos e minhas irmãs: não desistam da fé. A fé é esta: a obediência na promessa de Jesus Cristo, a obediência no sacrifício de Jesus Cristo, a obediência no propósito de Deus, que é nos levar para o reino dos céus. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém.